Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre as novas e rigorosas regras de revisão do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que podem impactar milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil, gerando uma onda de cancelamentos de benefícios. Nós vamos detalhar o pente fino que o governo pretende intensificar, com uma meta de economia de 10 bilhões de reais, e explicar exatamente quem está na mira principal desses cortes. Mas antes de entrarmos nos detalhes do problema, aqui vai uma informação crucial que muitos desconhecem. A convocação para essa revisão, que pode decidir o futuro do seu benefício, não chegará apenas por carta. A principal ferramenta de comunicação do INSS hoje é o aplicativo Meu INS. E uma simples notificação nesse aplicativo é considerada uma convocação oficial. Se o seu número de telefone, seu e-mail ou seu endereço estiverem desatualizados no sistema, você pode simplesmente não ver o chamado, perder o prazo para apresentar sua defesa ou comparecer a uma perícia, e, como consequência, ter seu pagamento suspenso e posteriormente cancelado de forma automática, mesmo que você tenha todo o direito a ele. Sabemos que este assunto gera muitas dúvidas, insegurança e até mesmo uma certa angústia. É o sustento de muitas famílias que está em jogo. Por isso, queremos que este espaço seja um canal de ajuda mútua. Use a área de comentários abaixo para compartilhar sua situação, suas dúvidas ou até mesmo suas histórias. Nossa equipe se esforça para ler e responder a todos os comentários, pois a troca de informações e experiências fortalece toda a nossa comunidade de segurados. A sua dúvida pode ser a mesma de milhares de outras pessoas. O governo federal anunciou, por meio da presidência do INSS e do Ministério da Previdência, a intensificação de um programa de revisão de benefícios, popularmente conhecido como pente fino. A meta é extremamente ambiciosa: economizar cerca de 10 bilhões de reais aos cofres públicos no ano de 2025. Essa economia, como é de se imaginar, virá do corte de benefícios considerados irregulares ou que não mais se justificam. Para alcançar esse objetivo, o INSS está se armando com novas tecnologias e estratégias, o que torna esse pente fino diferente e, francamente, mais perigoso para os segurados desatentos. A principal novidade é o uso intensivo de inteligência artificial para cruzar dados e identificar indícios de irregularidades. Esse sistema, que opera em conjunto com a plataforma AtestMed, foi criado inicialmente para facilitar a concessão de benefícios por incapacidade através da análise de documentos, sem a necessidade de perícia presencial. Agora, essa mesma tecnologia será usada para o inverso, para caçar supostas fraudes e inconsistências. E aqui reside um grande problema, pois a inteligência artificial, embora avançada, não é infalível. Ela opera com base em algoritmos e cruzamento de dados e pode interpretar uma simples falta de atualização cadastral como um indício de fraude, colocando em risco benefícios perfeitamente legais. É uma situação preocupante, pois a máquina pode não ter a sensibilidade para analisar o contexto humano por trás de cada benefício. Para entendermos a dimensão do que está por vir, basta olharmos para o ano de 2024. A previsão de economia com o pente fino era de 10 bilhões de reais, mas o resultado efetivo ficou em torno de 6 bilhões de reais. A nova meta para 2025 não só retoma o valor anterior, como o estabelece como um piso, indicando que a fiscalização será muito mais rigorosa e abrangente. O próprio presidente do INSS afirmou que o órgão deslocou 150 servidores recém-concursados para o chamado Movimento Operacional de Benefícios, um setor focado exclusivamente no combate a fraudes. Ou seja, há mais pessoal e mais tecnologia dedicados a encontrar motivos para cancelar pagamentos. A questão que fica é: quem está na mira prioritária dessa operação?
Embora todos os benefícios estejam sujeitos à fiscalização, alguns grupos correm um risco consideravelmente maior. O foco principal está nos benefícios por incapacidade. Estamos falando do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. A lógica do INSS é que a condição que gerou a incapacidade pode ter mudado. Uma pessoa que estava doente pode ter se recuperado, e alguém considerado inválido pode ter tido uma melhora em seu quadro clínico que o permita retornar ao trabalho. Por isso, os segurados que recebem esses benefícios há muito tempo, sem passar por uma perícia de reavaliação, são alvos certos. Outro grupo que precisa ter atenção redobrada são os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC-LOAS. Este benefício assistencial é destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. O BPC-LOAS tem 2 critérios principais: a deficiência ou idade e a miserabilidade, ou seja, a baixa renda. A revisão nesse benefício acontece em 2 frentes. Primeiro, o INSS pode convocar o beneficiário para uma nova perícia médica e social para reavaliar se a deficiência ainda persiste e se ela ainda causa impedimentos de longo prazo. Segundo, e talvez o ponto mais crítico, é a análise da renda familiar. O cadastro do beneficiário precisa estar impecavelmente atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Se a renda familiar por pessoa ultrapassar o limite de 1/4 do salário mínimo, o benefício é cortado. O cruzamento de dados com a Receita Federal, o Sistema de Emprego Formal e outras bases de dados do governo é automático. Se um membro da família consegue um emprego com carteira assinada ou se a renda do grupo familiar aumenta por qualquer motivo, o sistema acende um alerta para o INSS e o benefício pode ser suspenso preventivamente até que a situação seja esclarecida. É por isso que manter o CadÚnico atualizado a cada 2 anos ou sempre que houver qualquer mudança na família é uma questão de sobrevivência para quem depende do BPC-LOAS. As pensões por morte também entram na malha fina, embora por motivos diferentes. A revisão geralmente busca verificar se as condições para a manutenção do benefício ainda existem. Por exemplo, um filho que recebia pensão e atinge a idade de 21 anos perde o direito automaticamente, a não ser que seja inválido ou tenha deficiência grave. O sistema do INSS é programado para identificar essas datas e cessar o pagamento. Contudo, erros acontecem, e o pente fino busca corrigir pagamentos que possam ter continuado indevidamente. Da mesma forma, rescisões podem ocorrer para verificar a condição de dependência econômica ou a manutenção do casamento ou união estável que deu origem ao benefício. O que todos os segurados precisam entender é que o INSS não está apenas procurando por fraudes óbvias. A desatualização cadastral se tornou um dos maiores motivos para o bloqueio de benefícios. O raciocínio do órgão é simples. Se não consigo encontrar o segurado para notificá-lo, não posso garantir que ele ainda cumpre os requisitos para receber o pagamento. Portanto, a primeira e mais urgente medida que todo aposentado, pensionista ou beneficiário deve tomar é uma verdadeira auditoria de seus próprios dados. Acesse o aplicativo Meu INSS ou o site. Verifique se seu endereço está correto. Se o seu telefone de contato é o atual e se o seu e-mail é um que você acessa com frequência, qualquer divergência deve ser corrigida imediatamente. Essa simples atitude pode ser a diferença entre manter seu benefício ou entrar em um longo e desgastante processo para tentar reativá-lo. Agora, vamos falar sobre a convocação. Como ela acontece na prática? A forma mais comum, como já mencionado, é por meio de uma notificação no aplicativo Meu INSS. Ao abrir o aplicativo,
Pode haver um aviso na tela inicial ou na seção de notificações. Além disso, o INSS pode enviar cartas com aviso de recebimento para o endereço cadastrado. E aqui está outro ponto de atenção. Se a carta retornar porque o segurado não foi encontrado, o INSS publicará a convocação no Diário Oficial da União. Legalmente, a partir dessa publicação, o segurado é considerado notificado. Pouquíssimas pessoas têm o hábito de ler o Diário Oficial, o que torna essa forma de comunicação extremamente perigosa. Outra via de notificação é através dos bancos que realizam o pagamento. O extrato bancário pode vir com um aviso para que o segurado procure uma agência do INSS. Ao receber a convocação, o segurado geralmente tem um prazo que costuma ser de 30 a 60 dias para apresentar os documentos solicitados ou agendar uma perícia médica. A perda desse prazo é fatal. O benefício é suspenso imediatamente. Após a suspensão, ainda há um curto período para tentar regularizar a situação. Se nada for feito, a suspensão se converte em cancelamento definitivo do benefício. Diante desse cenário, o que fazer para se proteger? A prevenção é o melhor caminho. O primeiro passo é a organização de documentos. Se você recebe um benefício por incapacidade, precisa ter em mãos laudos, atestados e exames médicos recentes. Não adianta apresentar um laudo de 5 anos atrás para comprovar uma condição atual. Os documentos devem ser legíveis, conter o nome completo do paciente, o diagnóstico com o Código da Classificação Internacional de Doenças, o CID, a data, a assinatura e o carimbo com o número do CRM do médico. Quanto mais detalhado e recente for o relatório médico, descrevendo as limitações que a doença impõe no dia a dia e para o trabalho, maiores as chances de sucesso na perícia. Para os beneficiários do BTC-LOAS, além dos documentos médicos, no caso de deficiência, é vital ter toda a documentação da família em ordem e o CadÚnico atualizado, como já enfatizamos. Isso inclui CPFs de todos os membros da família, comprovantes de renda e de residência. Qualquer inconsistência pode ser motivo para o cancelamento. Mas e se, apesar de todos os cuidados, o seu benefício for cortado? É aqui que muitos se desesperam. Mas é fundamental saber que existem caminhos para reverter a decisão. Se você considera que o corte foi injusto, o primeiro passo é entrar com um recurso administrativo dentro do próprio INSS. Esse recurso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou em uma agência da Previdência Social. Você terá um prazo de 30 dias a partir da data em que foi comunicado do cancelamento para apresentar esse recurso. Nele, você deve explicar por que discorda da decisão do INSS e anexar todos os documentos que comprovem o seu direito. Por exemplo, se o benefício foi cortado porque a perícia considerou você apto ao trabalho, você deve anexar novos laudos médicos que contestem essa conclusão. O seu recurso será analisado por uma junta de conselheiros da Previdência Social, que não são os mesmos servidores que tomaram a decisão inicial. É uma segunda chance de análise dentro da própria estrutura do governo. No entanto, precisamos ser realistas. Muitas vezes, o recurso administrativo é negado. Quando isso acontece, o caminho que resta é o judicial. Você pode entrar com uma ação na Justiça Federal para restabelecer o seu benefício. Para isso, você precisará do auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário ou, caso não tenha condições de pagar, pode procurar a Defensoria Pública da União. A grande vantagem do processo judicial é que a perícia médica será realizada por um perito nomeado pelo juiz, um profissional imparcial, e não por um médico do INSS. Além disso, o juiz analisará o caso de forma mais ampla, considerando não apenas os aspectos médicos, mas também os sociais e econômicos, o que pode aumentar significativamente as chances de reverter o cancelamento. É interessante notar
que enquanto o INSS foca seus esforços em cortar benefícios, muitos segurados têm direito a aumentar o valor que recebem, mas não sabem disso. Existem diversas possibilidades de revisão de aposentadoria que podem corrigir erros cometidos pelo INSS no momento da concessão. Por exemplo, períodos de trabalho que não foram computados, atividades exercidas em condições insalubres ou perigosas que não foram convertidas em tempo especial, salários de contribuição que foram registrados com valor menor no sistema. Um dos casos mais conhecidos é a chamada revisão da vida toda, que permite incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições feitas antes de julho de 1994, o que pode beneficiar quem tinha salários mais altos no início da carreira. Portanto, ao mesmo tempo em que você se protege do pente fino, pode ser uma excelente oportunidade para fazer uma análise completa do seu benefício e verificar se o cálculo original foi feito corretamente. Muitas vezes, o segurado pode estar recebendo menos do que deveria há anos. Buscar essa correção não apenas aumenta a renda mensal, mas também gera o direito de receber os valores atrasados dos últimos 5 anos, corrigidos monetariamente. Em resumo, o momento exige vigilância e proatividade de todos os segurados do INSS. O pente fino de 2025 será mais intenso, mais tecnológico e com uma meta de cortes mais agressiva. A inteligência artificial, que deveria ser uma ferramenta para agilizar, torna-se também uma arma de fiscalização em massa que pode cometer injustiças. A principal linha de defesa é a informação e a organização. Mantenha seus dados cadastrais, especialmente no Meu INSS e no CadÚnico, absolutamente atualizados. Tenha sua documentação médica e pessoal sempre em ordem e pronta para ser apresentada. Fique atento a qualquer notificação, seja no aplicativo, por carta ou no banco. Não ignore nenhuma comunicação do INSS. E caso seja convocado, não falte à perícia e cumpra todos os prazos. Se, mesmo assim, o pior acontecer e seu benefício for cortado, não desista. Conheça seus direitos de recorrer, tanto administrativamente quanto judicialmente. O direito à previdência social é uma garantia constitucional conquistada com muito esforço, e é preciso lutar para que ele seja respeitado. A ameaça de cortes é real, mas um segurado bem informado e preparado tem muito mais chances de proteger seu sustento e garantir sua tranquilidade.